Oi gente, eu resolvi voltar a gravar vídeo, porque fazia muito tempo que eu não gravava. Eu tava já com um tema legal pra poder gravar, só que eu tava me enrolando, eu tava em férias, eu tava bagunçada, eu tava dormindo em horários totalmente diferentes, eu não acordava. E aí tem um reforma aqui do lado que vi fazendo barulho, tava um inferno pra gravar. Bom, o tema de hoje é sobre TCC. Eu vou falar um pouco do meu TCC, essa aqui é a parte escrita, porque eu vou dividir em duas partes, porque agora, começo de janeiro de 2015, eu vou fazer a segunda parte, meio do ano vou me formar. Eu tô fazendo sobre estamparia, um monte de gente queria saber como é que tava o processo dele, porque eu ficava falando direto no Instagram, eu ficava falando TCC, 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 e todo mundo queria saber. Bom, eu tô fazendo um TCC sobre estamparia com as minhas ilustrações, e o tema em si é sobre processo criativo. Eu tô pesquisando todos os meus sketchbooks, selecionei, porque eu tenho sketchbook acho que desde dos meus 13 anos até agora, com 21 nas costas. E daí eu tô pegando todos eles, estudei todos pra entender a poética, entender a minha linguagem, entender os tipos de materiais que eu gosto, o que eles influenciam, pra eu poder criar as estampas, poder criar a composição das ilustrações, poder seguir uma linha pra saber se eu não vou fazer estampas só muito menininha, só muito mulherzona. E aí tem meio que um tema que engloba essas ilustrações para poder desfragmentar e fazer as estampas. Essa daí foi a parte bem resumida do que eu vou tratar o meu TCC. Eu falo, o que eu mais falo desde a minha vida inteira, tanto quanto no blog, é sobre o processo criativo. O processo criativo tem o processo que uma arte vai sendo feita, e a parte do processo criativo é a parte conceitual do que você quer passar por esse processo, dessa parte criativa. O uso que eu faço da aquarela tem uma coisa que eu gosto desde criança, por conta das cores, a vibrância delas. E a aquarela é uma coisa muito feminina, muito leve, muito inspiradora. E eu gosto bastante de aquarela, isso tem a ver um pouco com o meu emocional, eu trato muito disso lá no blog também. Aí depois a parte do nanquim, da parte de bico de pena, de usar ele como contorno, é como se eu quisesse controlar tudo que eu passo pro papel. É a parte emocional, eu tenho a mania de querer controlar algumas coisas, então isso passa pro desenho. As cores é literalmente o meu lado emotivo de ser. As cores mais vibrantes, mais alegres são o lado feliz, e as cores mais escuras, mais calmas, o meu lado mais... o meu segundo outro lado, vamos dizer assim. Que eu falo sempre brincando que eu tenho um turbilhão dentro de mim. E essas cores super representam muito bem. E no sketchbook eu falo qual que é a função do processo criativo, qual que é a função no sketchbook dentro do processo criativo, que mais? Se pode ser considerado como uma ferramenta de portfólio. Aí eu explico como é que a criatividade se forma. Aí eu pego o sketchbook e coloco dentro da arte da moda. Aí depois sim que dentro da parte do meu TCC eu explico uma coisa mais autoral minha sobre meus sketchbooks, sobre as técnicas que eu uso, o que isso influencia. E depois eu também conto o processo criativo de como é que é criar essas estampas, a parte da ilustração mesmo. Depois eu mostro também as estampas feitas, os primeiros testes, que eu fiz tudo em chiffon, que é um tecido leve fluidozinho, que tem a ver com aquarela, com essa ideia de leveza, coisa mais solta. Outra coisa, os livros que eu usei 5 livros na primeira parte para escrever o TCC. E o que? Deixa eu ver, 4 livros que eu usei pro TCC. Peguei emprestado da faculdade. Então, o livro que eu usei pro TCC que eu comprei, que é sobre sketchbook, é esse aqui. Tô olhando o reflexo. Eu gosto bastante dele porque ele pegou vários artistas nacionais e falou um pouco sobre o processo de cada um, e baseado no meu estilo de traço, o que eu gosto de referência, eu escolhi 2 deles aqui e falei um pouco deles no meu TCC. Esse livro aqui é bem legal, eu comprei num sebo, porque né, ele já era meio caro, eu acho que eu paguei 110, 120, tava mais em conta do que o original. Original não, né? Nas livrarias comuns. E também porque eu precisava muito e na época não tinha, então só sobrou o sebo, que dei muita sorte de conseguir encontrar.
Ele é bem grossinho, a página, a textura é diferente e ó, é grossinho. Outro livro também que eu vou usar agora nessa segunda parte do TCC é esse livro aqui, Design, Estamparia, Têxtil, que é específico em estampa. E lá na faculdade só tem livros em inglês ou só livros para ter referência de imagem. Eu preciso de uma coisa em português, eu preciso de coisas para escrever. Então esse daqui eu trombei com ele sem querer, acho que na Livraria Cultura, eu achei incrível. E tipo, eu achei muito foda ele. Ele dá dicas, tipo, passo a passo mesmo, como que começa até o final, dicas de tecido, dicas de referências, exercícios, que mais? Paleta de cor, como funciona, padronagem, acho muito, muito incrível. E também fala, né, além da estamparia digital, tudo que engloba na estamparia, tanto serigrafia, silk, e outras coisas, dá dica de currículo, achei bem legal também. E outras técnicas que talvez você goste para passar para estamparia, no caso daqui é monogravura direta. Eles falam dos tecidos, como que é trabalhar num estúdio, um estúdio que só tem, faz as encomendas da estampa, tipo lá estampa, design, graphic design lá, não lembro mais outros nomes. Como é que estampa na blusa, os outros testes que fazem, tecidos. Eu achei bem incrível, eu quero muito ler inteiro esse livro ainda. Provavelmente os livros que eu for pegar, eu vou lendo durante o metrô, quando eu for pra faculdade. Se eu for começar também um estágio, agora que eu pretendo logo, uma vez começar estágio, porque desde que eu fiz o vídeo de moda, eu disse que estágio, isso e aquilo e tal. Aí teve um tempo que eu consegui o estágio, eu tava na Lucinda Sky, fiquei um tempo lá, depois eu saí. E depois eu não consegui mais encontrar estágio, eu larguei, falei, deixa eu fazer o TCC agora, eu fiquei com esse TCC, porque encontrar tema é uma coisa muito complicada. Você, gosto disso, quero fazer isso, mas você tem que pensar um desdobramento pra ele. E não é tão simples assim, até você encontrar. Antes eu tava pensando em fazer coleção, só que eu falei, putz, como é que eu vou fazer? Só que eu gosto tanto de desenhar, eu falei, legal, o que eu posso encaixar nisso? Então a ilustração de moda acaba sendo estamparia. E aí eu caio pra estamparia. Pelo menos deu tudo certo. Mas sobre o estágio, depois, agora que eu tô pra terminar a faculdade no meio do ano, eu vou ver se eu procuro mesmo estágio, porque eu só vou ter 2 aulas por semana. E provavelmente só vai ser orientação, não sei, eu vou ter aula hoje, eu vou pra lá e eu faço à noite, né? Então, provavelmente eu faço estágio de manhã, depois do estágio eu vou direto pra faculdade, pego o metrô, vou ficar lendo direto, assinando. Assinando, né? Eu sempre marco no livro uns pedaços pra eu conseguir fazer resumo. É um que eu acho melhor pra mim. E aí depois de lá vou pra faculdade, fico direto pra lá fazendo, adiantando coisa pra fazer. Na época que eu tava fazendo estágio, que era em agosto, eu já tava começando a fazer TCC, eu já catei todos os livros que eu imaginava que podia me ajudar e ficava lendo direto no metrô, assinando, escrevendo, né, marcando no livro e tal, pra já adiantar. Enquanto isso o pessoal foi começando a ler lá pra frente fazendo isso. Então, se você começar a fazer TCC, tá vendo esse vídeo pra ver como é que é, o que você vai fazer, etc. Já vai meio que atrás dos livros que você acha que possa te ajudar pro teu tema, já vai lendo, vai assinando, marcando no livro o que você acha importante, porque se você consegue, gosta de fazer resumo depois que você lê do livro, isso daí vai te ajudar. Parte criativa, que é a parte da ilustração, todas as minhas ilustrações eu fiz em A3, só uma que fez um papelzinho menor. E aí depois, cada elemento gráfico, por exemplo, eu tenho uma flor numa composição, eu pego só essa flor, faço o contorno dela e repito atrás, pra fazer a estampa corrida. Porque estamparia na minha faculdade, eu faço belas artes, eu faço moda. E ele falava que não podia ser só estampa localizada, podia ser estampa localizada e estampa corrida. E tipo, eu tinha uma dificuldade imensa de fazer estampa corrida. Só que depois de um tempo pesquisando e tal, eu consegui me soltar e deu tudo certo. Eu uso tanto o Illustrator quanto o Photoshop para fazer essas estampas. Na época eu não sabia mexer direito com o Illustrator para estamparia, porque eu já tenho uma noção básica de Illustrator. Para estamparia eu tive que aprender com o curso Metapix, que eu vi no blog Stampaholic. Na época eu estava pesquisando, isso me ajuda bastante. Essa aqui é uma ilustração pequenininha ainda, mas essa ilustração é uma estampa que logo logo eu mostro ali na frente. Isso daqui é quase um A4, um pouco menor. E é todo aquarelado à mão e com nanquim. Aí agora essas já começam em A3. Essa aqui também é outra, que é outra estampa. Essa.
Essa aqui eu vou mostrar que tá ali do lado. Essa aqui. No total eu tive que fazer 15 na primeira parte do semestre da faculdade, ano passado do TCC. Agora eu tenho que fazer mais 15, no total são 30. Às vezes eu fico quase umas 10 horas fazendo só essa ilustração, cada uma, porque elas fazem o processo criativo dessas estampas fazem parte. Primeiro eu faço colagem para fazer a composição, depois eu passo pro meu traço e depois eu aquarelo, passo nanquim. Aqui e teve essa aqui. Tiveram algumas ilustrações que eu fiz, mas eu tirei porque não tava conversando uma com as outras. E teve outra composição que eu fiz que acabou caindo pro cabeçalho do meu blog, que eu vou alterar, vou ver se eu altero esses dias. Por exemplo, aqui, não, aqui. Isso daqui é uma colagem minha que eu fiz para teste, para composição, e que essa aqui é uma ilustração que foi lá pra Cat Magazine, essa aqui. Só pra mostrar de como é que eu faço. Nas composições não vem além, eu brinco muito com colagem de revista. Essas são as estampas, e as estampas que eu imprimi, acho que foram 5, foram para um musseline, não, pretendo fazer com musseline agora, mas foi com chiffon. Aí eu selecionava elementos gráficos do fundo para repetir, para fazer a composição do fundo para estampa corrida. E são todas separadas, porque aqui eu tinha que pegar espaço e não gastar material. Essa, pra ver. E mais florzinhas. Estampas no tecido. Esse daqui é um chiffon, que eu falei que é um tecido levinho, transparente. Como eu fiz ilustração manual, eu precisava fazer uma arte digital, ou seja, todas essas estampas aqui foram feitas na técnica de sublimação, que é o digital. Eu falei para algumas meninas que tivessem dúvida, me deixar a pergunta. A Jennifer Lima queria saber a diferença entre serigrafia e estampa digital. A estampa digital é essa que eu falei. Você pode fazer qualquer coisa à mão. Depois você escaneia com uma resolução boa. Depois vai passar para o computador e faz as alterações todas pelo computador. Photoshop, Illustrator, qualquer outro tipo de programa. E a sublimação não aparece atrás, fica claro. E serigrafia você faz com a tela e com os devidos produtos, com a telinha lá, passa isolante e tal, e deixa uma área aberta que vai ser onde a arte vai passar para camiseta, para calça, etc. E, bom, é assim, porque ele não tem a ver com coisa digital. Aqui, e a bandeira eles falam que tem que ser 50 por 70, por isso que é um pouco grande demais isso aqui. Então imagina, 30 bandeiras desse tamanho. E provavelmente se eu fosse fazer uma coleção com as minhas estampas, faria saia, blusinhas, etc. Apesar que para as blusinhas eu acho que eu faria em tecido sublimático, porque eu gosto daqui do conforto do algodão, etc. A gente precisou criar um book. Esse é o meu primeiro, o book é como se fosse uma vitrine do que o seu TCC vai ser. E esse primeiro book foi só um teste, porque eu odiei o resultado dele, não gostei. Eu quis fazer igual como se fosse um sketchbook, tudo artesanal, feito à mão, etc. Isso daqui foi a encadernação feita à mão, costura, só que eu usei uma linha muito fina. Eu tenho que literalmente usar um barbante bem grosso, só que na época eu não sabia. Eu fiz a encadernação com um tutorial que eu vi no YouTube do canal Sea Lemon. Eu gosto bastante de lá. E aí eu fiz baseado por lá que eu vi. Tem várias outras também, bem legais. Isso daqui é um papelão bem grosso, acho que era papel roller, não lembro. E tem atrás e na frente. Também isso é um pouco pesado, tamanho A3, para estamparia tem que ser A3 ou maior. E aí também eu misturei bastante com papel couché, com papel craft. E eu fiz bastante intervenções, tanto com tinta, quanto à mão, quanto com caligrafia, que é o pouco que eu sei. E eu tava pensando em fazer um curso de caligrafia com a Andréa Branco, mas tá tudo lotado e não vai dar. Então eu vou ter que repensar esse sketchbook, esse book sketchbook. Só que eu não sei como que eu vou fazer.
Aí eu fiz muitas intervenções com tintas. Essa tinta aqui no fundo eu fiz manualmente com aquarela no papel. Esse aqui eu digitalizei, escaneei numa resolução boa e passei pra trás e aturei a opacidade. E aqui é um re-release do que o sketchbook trata, do que o TCC trata. Ficou bem assim à mão, mais de teste mesmo. Esse também eu fiz manualmente. Quer ver? Aqui. E aí eu escaneei, blá blá blá. E mais. Aí às vezes com os papel craft eu coloquei umas frases. Esse daqui é o meu painel de inspiração. Todas as minhas ilustrações montadas. Aí tem lápis misturado com caneta, porque a ideia do sketchbook, esboço, rascunho, etc. Aí esse fundo é a aquarela que eu escaneei. E aí eu vou falar do processo criativo, que eu faço dos recortes, etc. Aí atrás, eu coloquei um recorte daquela ilustração. As colagens, tem bastante coisa feita à mão, bastante feita digitalmente. Peraí, tá pesado esse negócio. Os esboços. Uma aquarela, tipo, que aparece ali do nada, mas da ideia. As minhas nébulas que eu faço com aquarela, eu botei aqui no meio da história também. E aí eu coloco anotações, porque no meu sketchbook, além de ter muita coisa desenhada e sketch, eu coloco muita coisa escrita. Eu gosto também de me expressar pela escrita. Não é à toa que agora eu tô querendo fazer alguma coisa relacionada a design gráfico, entender tipografia e etc, que eu gosto bastante. E isso entra no meu processo criativo. E aqui são todas as estampas com os rascunhos atrás. Esse troço é muito pesado. E eu gosto muito de colocar escrita no meio da ilustração, só que como a minha letra eu acho que ainda está muito pobre, empobrece um pouco a ilustração. Então a ideia é fazer caligrafia para complementar mais a ilustração, deixar mais complexo. Aí eu enfiei uma aquarela, um teste de aquarela aqui mesmo, com papel específico para aquarela. E aqui tem a ficha técnica das estampas, com Pantone da vida, e é só isso. E aí acaba com outra nébula. Acabou. Esse foi o book, essa foi a primeira parte do meu TCC. Não sei como vai ser a última parte do TCC agora, provavelmente. A gente vai ter que escrever de novo, acho que a monografia pegar o que a gente já escreveu, encurtar, não sei. E eu vou ficar fazendo mais estampas para completar e fazer as 30, eu vou ter que imprimi-las. Eu ainda vou ver se continuo fazendo com chifões, se eu vou pro musseline. Eu vou ter que ver identidade de marca, se eu for criar tipo uma marca de estamparia. Eu vou ter que ver também os cabides, não, porque né, um cabidezinho fica muito pobrinho. E sei lá, teve outros TCCs de outros meninos que fizeram estamparia, elas fizeram um cabide de madeira, todo pensado, que tem a ver com uma marca e tal, ficou muito lindo. E eu não sei, eu vou ter que pensar nisso, ter que ver como é que faz. Tentar pensar uma coisa bem manual também, que tem a ver com sketchbook e tal, que eu acho bem legal. Eu recomendo que se você for fazer TCC, faz um tema que você goste, que você tenha uma habilidade a mais, você se entenda com ele, que você não vai ficar de saco cheio. Por exemplo, TCC do semestre passado eu não aguentava escutar processo criativo, mas no fundo eu adoro processo criativo, porque é só isso que eu falo lá no blog, e só isso que eu trato. A minha vida é processo criativo, eu gosto bastante. Outra menina também perguntou que tipo de aquarela, quais as marcas que eu uso. E essa menina foi a Mariana, só que não tinha sobrenome dela no Facebook. Bom, eu uso bastante a Koh-i-Noor, que é uma redondinha, eu já fiz resenha dela lá no blog. E agora eu comprei um da Winsor e Newton, eu vou ver, eu vou testar, ainda não testei porque eu tô com dó. Também vou fazer agora um curso de aquarela com a Sabrina Eiras, então eu pretendo começar a usar aquarelinha com ela. Ou se eu não me aguentar, eu vou começar já a usar aquarela para fazer as minhas ilustrações. E eu uso só esses dois tipos de aquarela. Pro TCC mesmo, eu uso só de pastilha, porque eu gosto mais, eu me identifiquei mais. Tem de tubinho, e bisnaga, é a mesma coisa. Mas tem lápis aquarelável, o que mais que tem? Tem aqualine, que é aquarela líquida. Aí é só você, sei lá, você tem dúvida de qual que eu vou usar e qual que eu vou me dar bem. Não sei, você tem que comprar, se virar
tenta, experimenta e vê qual que você se dá bem. Eu me dei bem com a pastilha, você pode se dar bem com a bisnaga, você pode se dar bem com a aquarela líquida, ou com a pastilha também, o lápis de cor, aí é com você. Essa foi a primeira parte do TCC, espero que tenha ajudado vocês, tenha auxiliado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu respondo assim que puder. E mais pra frente, quando eu me formar, eu faço o vídeo da segunda parte do TCC. Durante o TCC eu ainda estou pensando em abrir uma loja com as minhas ilustrações para tentar conseguir ganhar um din-din aí para me ajudar com o TCC. Eu ainda vou abrir, eu estou planejando, eu sou muito lenta para isso. Eu sou ilustradora, eu tenho página no Facebook, Ana Lu Ilustrações, mas no link é Ana Lu Artwork. Então, se vocês derem uma passadinha lá e curtir, isso vai me ajudar. E quando eu conseguir terminar os planejamentos da loja, eu aviso, dou um toque. E cabeçalho do blog vai ser novo já, hein? Eu vou escanear hoje a ilustração e vou atualizar lá no blog. Bom, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam se encontrar nos seus TCCs e que dê tudo certo e que dê tudo certo pra mim. Tchau, gente!